Bom, completando a aula da semana passada, vamos falar hoje sobre parametrização de reservas minerais e logo depois falar de limites de lavra, né? Pronto. Então, quando eu falei de parametrização, eu trouxe esse gráfico, que é uma curva de teotonelagem, né? Porque a parametrização é basicamente você traçar parâmetros, né, para você calcular a economicidade, produtividade da sua produção, né? Esse gráfico especificamente é para definição de cutoff, né, ou teor de corte. Esse gráfico nesse eixo ele é tonelagem, né, tonelagem de minério, e nesse segundo eixo é teor, certo? Se a gente não tem cutoff, o que é o cutoff? Não tem o limite, né, até da economicidade. Se eu disser que meu cutoff é zero, então tudo que existe na minha reserva, no meu recurso mineral, na minha reserva geológica, é lavrável, tá? À medida que eu vou definindo teores mínimos que eu poderia lavrar para ter uma rentabilidade, eu vou diminuindo essa reserva, né? Por exemplo, se eu disser que eu só lavro teores maiores do que 1, então eu já perco aqui, né, algumas poucas tonelagens, que é a parte do recurso que tem teor menor do que 1. Bem como, se eu disser que meu cutoff é 10, como dentro da minha reserva aqui, se você for ver essa distribuição aqui de teor, eu não tenho um teor maior do que 10, quer dizer que eu não tenho reserva. Minha reserva é zero. Se para ser econômico eu preciso de teores maiores do que 10, no meu estudo aqui sobre o meu depósito, eu não tenho teores maiores do que 10, então não tenho reserva, tá? Então, esse gráfico, ele é lido assim, essa é a curva de teores. Por que o teor vai aumentando à medida que eu vou aumentando o cutoff, que está nesse eixo aqui de baixo? Porque você está cortando os teores mais baixos, e o que sobra são os teores mais altos. Mas, consequentemente, seu volume, sua tonelagem de minério, ele vai diminuindo, tá? Então, a gente discutiu bastante, eu mostrei no Excel também como se faz esse gráfico na semana passada. Bom, eu trouxe também aqui um modelo de análise econômica, né, um modelo real para uma mina subterrânea. Né? Então você vê alguns valores que são considerados. Aqui é uma área só, mas foram feitos vários cenários. Tem aqui cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. São variações do mesmo projeto para retirar esse minério, né, para extrair esse minério. Então, é considerado aqui desenvolvimento exploratório. O que é o desenvolvimento exploratório? É um desenvolvimento que é fora do minério, tá? Então ele não tem o retorno financeiro do minério. Desenvolvimento produtivo. Aí tem aqui a metragem do exploratório, a metragem do produtivo. E aí, consequente, massa e teor do exploratório, né? Massa e teor do desenvolvimento produtivo. E aí já tem aqui ouro contido, né? Lavra. Então, após aquele desenvolvimento, quanto que eu vou ter de lavra em cada um desses cenários? Então, nesse primeiro cenário, 14 mil toneladas a 2,60. Aí é considerado aqui já um fator, tanto esses aqui que são amarelos, são fatores. Esse overmining é diluição, tá? Então, estou considerando que eu tenho esse recurso geológico com 14.400 toneladas a 2,60 nesse cenário 1, mais que eu vou ter 8% de diluição e 8% de não recuperação de lavra, que é uma parte do minério que vai deixar, que vai ficar lá. Então, aumentou minha massa, porque eu estou diluindo 15%, diminuiu meu teor, porque essa diluição com estéreo aqui foi considerado teor zero, e eu estou perdendo um pedaço do minério. Isso aqui são fatores de mina. Né? Para cada metro de lavra vai ter um
diluição esperada, né, uma não recuperação esperada. É claro que a gente faz os projetos no intuito de recuperar 100%, mas existem uns dados históricos do que efetivamente com aquele método a gente vai conseguir fazer. Para trazer para a nossa realidade aqui, a meta de recuperação de lavra é 93% na nossa mineração, né? E diluição gira em torno de 15% de diluição operacional, né? Que é o que está aqui também no fator. Então, aquele recurso, o que é o teu in situ, né? In situ é no local, sem fator de mina, que era 14.400 a 2,60, aumentou a massa, diminuiu o teor, mas aumenta também aqui a quantidade de ouro contido, tá? Beleza, fatores de usina agora, de metalurgia, recuperação metalúrgica, necessário você considerar um fator. O que é que as empresas normalmente fazem? Pega o histórico do ano anterior. Quanto é que normalmente eu recupero? Porque aqui eu estou tentando simular uma análise econômica, para eu saber se aquela área específica que eu vou lavrar, ela é rentável ou não é rentável, se ela vai me dar lucro ou se ela vai me dar prejuízo, tá? Eu antes defini aquele cutoff. Se eu fizesse aqui a cubagem e meu teor já fosse abaixo do cutoff, eu nem partia para essa segunda etapa, né, de análise econômica detalhada. Então aqui, a partir dessa recuperação metalúrgica, que eu defini a partir do meu histórico de produção, né, eu vejo quando eu for conseguir tirar de ouro. E aí eu tenho o preço do dólar, preço da venda do ouro, tá aqui, nesse período, né? Como esse exemplo aqui é um exemplo de uma mina de ouro, né? Aqui está o preço de $1.200 a onça do ouro, que a onça do ouro são 31 gramas aproximadamente, né? No entanto, esse é um cenário de 2016, 2017, se não me engano, porque hoje o preço do ouro já está chegando a $1.900 a onça, né? Consequentemente, como o preço do ouro está mais alto, normalmente os fatores, o cutoff, por exemplo, das minas de ouro, ele diminui, tá? Com um preço de venda mais caro, você viabiliza teores mais baixos. Aqui também tem os impostos, tipo o CEFEM, né? Então é 1% da produção, já está aqui contabilizado que é preciso pagar, né, a sua receita, e aí você coloca os seus custos, né? Então eu tive um custo de desenvolvimento exploratório, que aqui está em dólares por metro. Isso aqui são os tais parâmetros que eu falei anteriormente. Custo do desenvolvimento produtivo, está aqui citado. Custo de mina, beneficiamento na usina metalúrgica, custo com pessoal, custo com insumos e laboratório, outros custos, custo com carregamento. Então você coloca todos os custos nesse padrão, né, de análise econômica, né, para você depois obter. Deixa eu passar aqui. Aqui tem a receita, repetir aqui a receita, né? Aqui o custo total, desenvolvimento e lavra. E aí seu lucro é receita menos despesa, menos custo. E aqui tem os retornos, os lucros operacionais para cada cenário, né? O que é que a gente vai fazer? Escolher o cenário que vai me dar um menor lucro? Não, né? Então a gente escolhe o cenário que nos dá um melhor lucro operacional. Então eu trouxe isso aqui para exemplificar, né? Mostrar alguns dos parâmetros, alguns dos fatores que são considerados. Eu nem citei aqui, mas tem também aqui, ó, tipo depreciação e amortização, outros custos são avalizados, vida útil da mina em anos, né? Então são vários parâmetros para a gente tomar a melhor decisão na hora de lavrar uma área. Bom, aqui também ainda falamos de parâmetros de produção. Aqui eu tenho um exemplo de um setores de uma mina, né? Aqui aqui a galeria já realizada, e aqui é uma mina nova, aqui é tudo projeto, tá? Então eu quero saber qual área dessa mina vai ter uma maior produtividade, né?
que é produtividade? Eu vou conseguir ter um ritmo produtivo melhor. Então, para isso, eu tenho que ter parâmetros de produtividade. Por exemplo, para esse setor, para um comparativo aqui, eu criei esses dois parâmetros, que aqui é tonelagem por metro desenvolvido, tá? E aqui o segundo parâmetro é onça, ouro, por metro desenvolvido. Para a gente tomar as melhores decisões. Porque se a gente pensar, não, eu vou atacar somente a área de alto teor, né? No entanto, com esses cálculos, eu posso decidir que com menos metros nesse setor, eu libero mais ouro do que no segundo setor. Aqui eu preciso, eu libero menos tonelagem, 106 toneladas a cada metro desenvolvido, e também tenho menos ouro disponível a cada metro desenvolvido. Então, o desenvolvimento aqui é mais econômico, né? Normalmente está relacionado com o teor, mas pode ser simplesmente a potência, a proximidade entre outros corpos, a disponibilidade desse ouro, a profundidade. Então, são vários parâmetros. Tá? Então, aqui a gente tem, só para explicar melhor a imagem, galerias desenvolvidas, projetos, né? Esses coloridos, projetos de desenvolvimento, projetos de lavra, né? Projetos de lavra aqui também, redes de ventilação, ligando essa mina subterrânea à superfície, né? Acessos e tudo mais. Esqueci de colocar para gravar, ó. Vou botar para gravar agora. Mas, bom que eu tinha, a priori... Não, tá gravando sim. Vamos lá. Então, hoje o tema principal, a gente fez essa breve revisão da aula anterior, mas o tema principal hoje é limites de lavra. Tá? A aula não é muito extensa, mas um conteúdo muito importante. A gente vai começar agora esse conteúdo. Finalizaremos ele amanhã. E para finalizar a parte de conteúdo, na quinta-feira que vem a gente vai falar sequenciamento de lavra. E na sexta-feira a gente faz uma aula de revisão. Eu ainda não decidi se a aula vai ser quinta e sexta, como a gente tem feito as últimas semanas, ou a gente faz quarta e quinta. Talvez eu faça quarta e quinta para a gente deixar a prova para sexta, tá? Mas ela vai ficar disponível a partir da sexta. Vamos lá. Então, já conheço a minha reserva, já conheço a minha jazida, eu fiz sondagem, amostragem, fiz uma análise estatística, fiz a estimativa de quantidade de recursos dessa minha determinada mina. Tá? Então, conhecido toda a jazida, o próximo passo é definir os limites de lavra. Como eu já falei em aulas anteriores, não necessariamente tudo que eu tenho na minha reserva geológica vai se transformar em reserva lavrável. Ou também, como é comumente mais utilizado, o recurso ou inventário mineral vai virar reserva. Essa conversão de recursos em reserva. Qual é a reserva? A reserva é a parte do corpo, a reserva lavrável é a parte do corpo que eu efetivamente vou conseguir lavrar. Bom, professor, por que uma outra área eu não conseguiria? Aí são vários fatores, né? Confiabilidade do recurso, né? O que é confiabilidade? Aquilo foi modelado, mas eu tenho pouca informação de amostragem geológica, de sondagem, não tenho confiabilidade naquela informação. Então aquilo não, nesse momento não é reserva lavrável. Se eu quiser que ela seja, eu preciso melhorar minha investigação geológica lá. Fatores geotécnicos, muitas vezes, especialmente em mina subterrânea, é necessário deixar pilares estruturais, né, ou áreas de rocha maciça que eu não posso tirar, que é a sustentação das minhas escavações. Né, e muitos desses pilares estruturais são no minério, infelizmente. Então, sempre haverá uma parte do recurso geológico que eu não vou conseguir transformar em reserva lavrável. Fatores geotécnicos, às vezes a proximidade com grandes estruturas, para uma mina subterrânea que não tem concessão de lavra a céu aberto, tem uma distância mínima que você tem que deixar da superfície,
normalmente é 30 metros, então esse recurso que você tem lá também não é lavrável, já que você não pode escavar próximo à superfície. Muitas vezes você tem dois corpos dois corpos muito próximos, né? E não é viável lavrar tudo junto. Você lavrar um só, você perde acesso ao outro. São vários exemplos, tá? Por isso que são feitos, depois a gente vai ver o sequenciamento de lavra, um estudo muito detalhado, com simulação, né? Para a gente otimizar o nosso lucro, obviamente, mas também o aproveitamento da reserva. E você não perder uma área justamente porque você optou, sem fazer a devida parametrização, optou por lavar uma área primeiro e isso inviabilizou o acesso a outra área. Tá? Então, reforçando, a reserva lavrável é a parte que efetivamente está definida para a lavra. Tá? Isso é definido uma vez no início da mina e no início da vida útil da mina e é para sempre? Não, isso pode ser revisado, será revisado à medida que novas informações vão chegando. O recurso é constantemente atualizado a partir de novas informações geológicas, né? Por exemplo, para basicamente todas as minas, né, especialmente que tem minérios mais complexos, ou teores mais variáveis, a cada nível de bancada de um open pit, você faz novas amostragens, novo mapeamento, e com isso você faz a atualização do seu recurso geológico, né? E com isso, atualizando o recurso geológico, é necessário também atualizar a reserva. Se o teu mudou, eu tenho que recalcular para ver se o que eu tinha pré-definido como limite de lavra ainda é o cenário mais econômico, né, ou que tem uma lucratividade maior. Como também preço da substância que eu comercializo, do preço da commodity, aumentou muito, como eu dei o exemplo do ouro, né? O ouro em 2011 chegou a um pico de 1.800, 2014 chegou a um vale, né, um menor patamar nesse período que estou dizendo de mais ou menos 1.000, 1.100, né, e agora está chegando de novo a 1.900, né, dólares a onça. Então, com essa variabilidade do preço do ouro no mercado, as indústrias de ouro precisam recalcular tanto a vida útil, tanto a reserva lavrável, né, o cutoff. Primeiro a gente revisa o cutoff, e a partir da revisão do cutoff, a gente precisa revisar todo o nosso sequenciamento e toda a nossa reserva lavrável. Tá? Isso vai variar bastante, especialmente com a revisão do cutoff, por exemplo. Áreas que inicialmente não eram viáveis passam a ser, né? E à medida que você acessou aquela nova área que você não iria acessar por causa de uma situação econômica, isso dá a possibilidade de acessar muitas outras coisas que você inicialmente tinha desconsiderado, né? Porque um exemplo de uma mina subterrânea, se você faz um desenvolvimento, aquilo é um acesso para outras áreas, né? Então você já tira aquele custo daquele desenvolvimento para acessar áreas que você agora está mais perto, né? E você precisou fazer para lavrar essa primeira área que se tornou viável a partir dessa mudança de cutoff. Tá? Então, beleza. Aqui eu tenho uma imagem. Essa imagem aqui embaixo, né, é como se fosse uma seção, onde aqui é a superfície, as setinhas aqui são furos de sondagem, né, e os cubos, os quadrados, são os conhecidos modelos de bloco. Essa coloração está de acordo com o que a gente chama de classificação do recurso. O recurso geológico ele é classificado de acordo com a confiabilidade das informações. Por exemplo, eu tenho aqui o recurso medido, né? O recurso medido é a parte mais confiável do nosso recurso. Isso
provavelmente vai vir da reserva. Se tiver teores econômicos, vai vir da reserva. Então, vai ter uma confiabilidade alta nesse setor que está pintado como vermelho. Tá? Aqui, nessas bordas, até pela distância dos furos nessa posição, eu já tenho um recurso indicado, que é confiável, porém é um pouco menos confiável que o recurso medido. E mais distante da informação, aqui eu tenho o recurso inferido. Recurso medido mais recurso indicado, ele vira a reserva provada. E o recurso inferido, que é o que eu tenho menos confiabilidade, ele vira a reserva provável. Normalmente empresas mineradoras divulgam nos seus quadros de recurso e reserva apenas a reserva provada. A reserva provada, que é o recurso medido indicado, que tem alta confiabilidade. O que eu quero dizer baixa confiabilidade? Quer dizer que eu posso, a partir de uma nova investigação, descobrir que esse recurso não existe, ou que o teor dele é mais baixo do que eu previ, ou que o teor dele é mais alto do que eu previ. Tudo pode acontecer. Então, ele é um recurso que eu tenho um potencial de existência, mas eu não posso ainda confiar. Eu preciso de investigação com mais informação geológica, mais amostragem, mais sondagem. Normalmente, sondagem. O espaçamento entre a sondagem vai depender do tipo de depósito, da continuidade geológica do minério, da continuidade de teores, que a gente já falou algumas vezes. Então, a primeira etapa para a definição de um limite de lavra é a montagem de um banco de dados geológico. Então, aí tem um exemplo de um fluxograma de montagem de um banco de dados geológico. Então, a gente tem o banco de dados com análise estatística, amostras compostas, área de influência, geoestatística. Isso aqui se torna um modelo geológico, já com uma inicial análise econômica, já tem uma pré-definição do que vai ser modelado a partir de um determinado teor. E aí já é preciso considerar alguns custos, alguns preços. E esse modelo geológico, ele vira um conhecido modelo de blocos, onde já tenho ali definido a cada área o quanto eu tenho de quantidade de substância de interesse. Então eu posso, com isso, transformar esse modelo geológico em um modelo econômico. Seria uma conta razoavelmente simples. Eu já tenho volume, tenho uma concentração, e eu tenho o custo de eu chegar naquela área. Então eu atribuo um valor de rentabilidade por bloco. E aí eu consigo ver, hoje com as ferramentas tecnológicas e computacionais, eu consigo ver áreas mais econômicas e áreas menos econômicas no meu modelo, ou como, à medida que eu vou aprofundando a mina, como que minha provavelmente rentabilidade pode diminuir, e isso leva à necessidade de redução de custo, por exemplo, e eu consigo ver com o modelo econômico onde eu tenho uma área com maior rentabilidade e uma área com menor rentabilidade. Então eu consigo atacar isso com esse foco econômico. Então, já com esse modelo econômico, eu já consigo, que é um tema que a gente vai falar bastante nessa matéria, definir profundidade da cava, do pit de uma mina a céu aberto. Nesse modelo eu consigo prever, que é um fator determinante para uma mina a céu aberto, a nossa relação estéreo-minério. O que é que normalmente acontece? À medida que eu vou aprofundando a mina, eu preciso remover mais estéreo, e como eu estou aumentando a quantidade de estéreo, essa relação estéreo-minério, ela aumenta. E isso é ruim. Vai chegar a um ponto onde que é o limite da relação estéreo-minério, vai chegar a um determinado ponto
que é inviável a extração através de um open pit, né? de uma lavra a céu aberto. Normalmente, o que as empresas fazem? No início de um projeto, define a profundidade máxima, né, a posição máxima da cava, e já faz um projeto em paralelo para buscar esse minério através de uma mina subterrânea. A mina subterrânea é, em geral, um custo maior, uma produtividade menor, né, mas você tem consegue ser mais seletivo na extração do minério. E a sua relação mistério-minério basicamente é constante. E outra coisa a se pontuar é que à medida que você vai aprofundando também uma mina subterrânea, né, o seu chamado DMT, que é a distância média de transporte, ela vai aumentando. Né? Você está construindo mais rampas e mais rampas. Isso também tudo vai servindo para compor o seu custo de produção. E sempre recalculando, atualizando o cálculo de rentabilidade. Enquanto for econômico, a gente segue com a produção na mina. Beleza. Então, desenho da mina, já tem o meu modelo econômico, já tem os projetos de lavra, método definido, né? Então, o limite, a vida útil da mina definido, toda a área lavrável, a reserva lavrável definida. Então, eu parto para efetivamente fazer o sequenciamento da minha extração. Então, vem sequenciamento, análise geotécnicas, especialmente também das escavações, né, tanto para céu aberto quanto para open pit. Sempre tem que ter uma consideração de segurança e estabilidade das escavações. Beleza? Então vamos lá. Bom, aqui eu coloquei para exemplificar um modelo de banco de dados geológicos, né? Quais são as informações relevantes para se montar um banco de dados geológico. Então eu coloquei em destaque aqui alguns: nome dos furos, coordenada desse furo, que é onde ele está espacializado, né? X, Y, Z. Hoje todo mundo tem um GPS aí no bolso, né? E aquilo não dá as coordenadas ali, normalmente latitude e longitude. Aqui, normalmente as minhas trabalham com coordenadas UTM. Então a gente tem X, Y e Z. X é a leste, a variação direção leste, né? Coordenada leste, coordenada norte, e aqui o Z é a cota, tá? A profundidade. Comprimento do testemunho, inclinação do testemunho, o furo de sondagem, né? E azimuth. E também, muito importante, mas todas as outras são, análise química, que é onde vai dar a concentração da nossa substância de interesse. Aqui tem basicamente um detalhamento disso que a gente falou aqui. Eu já pontuei isso em outras aulas, né? Mas a gente não pode achar que essas outras informações de um furo de sondagem são menos relevantes do que a análise química, por exemplo, que é que nos dá o teor. Né? É muito importante você saber quanto tem a concentração, mas é tão importante quanto você saber onde está e com a precisão necessária, que é depender do método de lavra, você precisa de uma precisão, às vezes até de poucos metros. Né? Se for um método como uma lavra a céu aberto, que é um projeto um pouco menos seletivo, né? Talvez você não precise de tanta precisão, mas ainda assim você precisa ter bem definida a localização do minério, tá? Senão isso com certeza será na frente refletido em perdas financeiras. Bom, e aí vamos falar de alguns métodos de definição de limite de lavra, né? O método manual ou também bidimensional, ele foi muito usual até pouco tempo, digamos assim, né? Onde eram feitas sessões
seções e muitas vezes seções feitas no papel, né? Então esses limites eram feitos a partir de fazer vários cortes, várias seções dentro do seu corpo geológico. Eu coloquei essa imagem aqui da laranja, né? Só para exemplificar o que é uma seção. Suponhamos que essa laranja seja o meu corpo geológico, né, a envoltória dele, só que eu preciso saber o que é que tem dentro, né? Então para isso eu preciso fazer um corte. Então o corte é uma seção que nos mostra o que é que está interno a esse corpo geológico. Então aqui eu tenho um exemplo do limite do corpo geológico, essa figura, né? E várias possíveis seções. Normalmente eram feitas seções equidistantes, né? Ou seja, entre uma seção e outra são metros, espaçamentos definidos. Suponhamos que seja aqui 50 metros, a cada 50 metros eu faço uma seção e faço uma análise do limite da lavra naquela seção. É bidimensional porque é em duas dimensões, né? Eu só tenho ali, vamos colocar aqui a largura do corpo e a profundidade, né? Eu não teria o comprimento nessa seção longitudinal, aqui nessa direção. Tá? Bom, fiz a análise nessa seção. Nessa seção eu chego até profundidade X, uma seção de 50 metros. A minha cava, o meu projeto vai ter a geometria dessa forma. E depois que eu vejo em todas as seções, né, eu vou tentar compor. Calculei a tonelagem, calculei a quantidade de metal contido em cada seção, né? Então, para eu saber depois o que efetivamente será lavrado, é basicamente fazer a extrapolação dessas seções para transformar aquelas análises bidimensionais, né, em uma análise tridimensional, que é o que efetivamente vai ser escavado, já que o mundo aqui são várias dimensões, né? Mas a gente, para simplificar, eram feitas análises em duas dimensões, né? em seções verticais, para depois se extrapolar para um modelo tridimensional. Então aqui tem um exemplo de várias seções nesse sentido do corpo, e depois seções, uma seção longitudinal, cortando em um sentido paralelo, né? E seções que poderiam ser até radiais, né? Em sentidos ortogonais ou transversais ao corpo. Tá? Isso ainda é usual para análise dos depósitos. Hoje a gente faz em softwares, né? De forma bem simples. Você corta a sua serra, a sua mina em qualquer sentido, né? Você vai ver a superfície, a distância da superfície até o seu corpo de minério, né? Para você melhor planejar o acesso a esse minério. Então hoje, que vai ser um tema desse assunto também, como é feito com as análises tridimensionais hoje feitas em softwares muito modernos, né? Hoje, inclusive, utilizando a simulação geoestatística, onde você consegue simular qual o melhor corte, né? Qual a melhor escavação que vai trazer o melhor retorno financeiro, né? Isso simplifica um pouco o trabalho da engenharia e da geologia também. No entanto, né, o computador faz toda a parte matemática, né? Um professor meu dizia que o computador é uma besta que pensa em alta velocidade. A gente precisa dela para fazer os cálculos matemáticos que a gente levaria muito tempo para fazer. Então, é feito através de algoritmos que fazem esse cálculo para nós, e a gente pode colocar mais a técnica do conhecimento geológico, do conhecimento de engenharia, para otimizar a nossa produção. Bom, então nesse método, que eu estou chamando de método bidimensional, que também é um método manual, né, é um processo intuitivo, ou seja, tentativa e erro. Se fazia uma determinada geometria, calculava a rentabilidade daquela geometria. Depois fazia um segundo cenário, calculava a rentabilidade daquele segundo cenário. Foi melhor? Bom, esse é o cenário aprovado. Fazia um terceiro cenário. Então, era um processo
bem intuitivo. Intuitivo depende da experiência e da especialização do técnico envolvido, do engenheiro envolvido nesse processo, né? E, como está destacado aqui, é um processo de tentativa e erro. Bom, esse processo de tentativa e erro, né, que eram feitos vários cálculos manuais, hoje é feito também, que eu chamei aqui de simulação. O computador faz, só que ele faz 10.000 cenários, né? Compara todos os cenários em coisa de minutos, né? E nos dá o melhor cenário, o pior cenário, a chance do cenário melhor ter o risco, né, a variabilidade daquele melhor cenário. Você tem um cenário onde você vai ter, por exemplo, uma extração de 1.000 onças, vou colocar um número pequeno, 1.000 onças, mas ele tem um erro de 10%, ou seja, 1.000 onças eu posso ter 1.100 ou 900 onças. Então, com os processos mais modernos hoje, eu consigo inclusive prever áreas da mina, do meu empreendimento, onde eu tenho mais risco, baseado na quantidade de informação e baseado também na variabilidade natural dos teores naquela posição do corpo. Então eu posso, através dos métodos atuais, né, que a gente vai explorar um pouquinho mais na frente, através de simulação, identificar na mina uma área que eu tenho alto risco. Normalmente eu faço sondagem a cada 30 metros, né? Mas naquela área, devido ao comportamento natural do corpo de minério, eu preciso fazer uma área de 15, porque a variabilidade do teor naquele ponto específico é diferente, é maior, né? Ou o contrário é válido. É uma área onde eu tenho uma homogeneidade, uma continuidade, uma repetição de teores, né? Então, talvez eu possa, com essa análise, diminuir meu custo com exploração e sondagem, porque eu tenho uma área com uma variabilidade menor. Só para verificar como pode ser usada a simulação. Então, também a principal referência para o cálculo do limite de lavra com esse método é a relação estéreo-minério, também chamada de REM. Tá? A gente estudou junto, o pessoal que já estava comigo no semestre passado, estudou junto o planejamento de mina 2 e falamos bastante, fizemos vários cálculos sobre relação estéreo-minério, né? Conhecemos alguns gráficos, lê esses gráficos, e especialmente para a mina céu aberto, esse fator é determinante, tá? Que é exatamente a proporção de estéreo aumentando, né, e a proporção de minério diminuindo ou ficando constante, essa relação vai aumentando. Isso quer dizer que você está aumentando o seu custo, você está movimentando mais material e um material que está te dando menos retorno financeiro, né? Porque uma cava você tem que movimentar tudo, né? O que é estéreo, o que é minério. Você tem também outros limites, né? Como a angulação dos taludes, né? O ângulo dos taludes, que é também para estabilidade. Então é complexo, porque à medida que você vai aprofundando uma cava, você está aumentando muito essa relação e vai chegar num ponto que vai se tornar inviável fazer através de céu aberto, e tornaria-se nesse ponto mais viável transformar essa mina na mina subterrânea. Mas as minas começam como céu aberto e continuam como mina subterrânea. Eu mostrei também no semestre passado o exemplo de uma mina no Chile, Chuquicamata, que é uma mina que tem mais de 100 anos de exploração, e é uma das maiores do mundo, uma mina de cobre. Depois de 100 anos de exploração céu aberto, né, eles estavam migrando já, isso já desde 2018, né,
Já tinha parte das galerias prontas para iniciar a produção através de uma mina subterrânea. Tá? Depois recomendo aí que uma pesquisazinha e ler curiosidades sobre essa mina. Bom, falei que os passamentos das seções elas são constantes, né, equidistantes. Por exemplo, os passamentos de 50 metros ou de 100 metros, mas isso depende do tipo de depósito. Um depósito de ferro, por exemplo, a gente tem uma continuidade de teores, né, ou de concentração de minério maior do que em uma mina de ouro, por exemplo. Na mina de ouro, normalmente minas de ouro e minas de diamante estão ali entre os tipos de depósito de maior variabilidade ou de maior complexidade do modelo. Então, para isso, eu precisaria de ter seções mais próximas, né, para fazer análises mais próximas e diminuir meu erro. Meu erro de extrapolação, porque como eu estou fazendo aqui espaçamentos, análise a cada 50 metros, o que está entre uma e outra é uma extrapolação que foi feita. Né? Mesma coisa. Então, se eu faço seções muito distantes, eu estou fazendo maiores extrapolações, então a minha chance de errar é maior. Mas se eu tenho um minério constante, eu posso arriscar. Se eu tenho um tipo de minério que varia bastante, então é importante que eu erre menos, senão isso se converte em prejuízo financeiro. Claro, Marcos. Diga aí. Vamos dizer que no caso aqui da mina de UTMC, Hum. tem um padrão já específico para fazer o desenvolvimento dela e em seguida lavar aquela região. Vamos Uhum. supor, essa limpa, aí em seguida a gente já sabe que vai haver aquela redução. Aí em seguida a gente já sabe ou para a esquerda, para a direita, para a mesma galeria para ser lavada. Uhum. Isso aí Exato, exato. Né? Isso aí já é baseado exatamente no modelo geológico. Né? Então, o que é que a gente faz para definir a posição ideal da rampa? Normalmente é colocada essa posição da rampa ou no centro do corpo, ou no chamado centro de massa do corpo de minério, né? Onde eu faço um X-cut, que é uma galeria que eu vou atingir, eu vou alcançar meu corpo de minério de forma transversal, eu vou cruzar ele, e aí eu faço galerias produtivas dentro do minério. Essa é a ideia geral da mina. Né? Então, não sei se você já reparou, em alguma das nossas minas, você entra e o norte é para a direita. E outras minas, o norte é para a esquerda. Isso tem a ver com a posição da rampa. Se a rampa está abaixo do nosso corpo de minério, se ela está acima do nosso corpo de minério. Por exemplo, em João Belo, o norte é para a esquerda. Né? Você entra e vai para norte nas galerias que estão à sua esquerda. Em todas as outras minas, o norte vai estar na sua direita. Então isso tem a ver com o posicionamento da rampa. Não sei se você já reparou. Mas, como falei, toda essa definição, né, de onde a rampa tem que atingir, né, a que cota que ela tem que chegar, né, a gente tem como limitação a inclinação máxima que a gente consegue botar na rampa. Né? Essa inclinação máxima leva em consideração os equipamentos que vão transitar ali. Né? Então, se eu colocar uma rampa muito íngreme, né, eu vou ter dificuldade de subir com o caminhão carregado. Né? Ou posso até inviabilizar, né, de subir com o caminhão carregado. Então tudo isso é calculado. Se eu colocar uma rampa muito suave, eu vou demorar mais para fazer o caracol lá, né, para chegar no outro nível. Eu vou gastar mais com o desenvolvimento. Então tudo isso
é otimizado. É otimizado baseado nesses cálculos que estão em cima do modelo de blocos, do modelo geológico e do modelo que eu estou falando vários nomes, é a mesma coisa, da reserva geológica, né? Ou do modelo de recurso. Tudo é em cima disso. Então, definido a área que eu quero lavrar, eu tenho que definir agora como é que eu vou acessar. Então, eu preciso acessar, mas aí eu preciso ter toda uma infraestrutura, né? O caminhão precisa ter um ponto de carga. Então, na rampa é definido já um ponto de carga, onde, quando ele estiver extraindo aquele estéreo do desenvolvimento da rampa, né, ele precisa manobrar, né? Porque ele não pode subir, entrar de frente e voltar de ré. Então, ele precisa manobrar. Então, isso é pensado. Aquele ponto de carga vai servir depois para uma galeria de sondagem, né, onde eu preciso fazer uma investigação mais detalhada. Então, isso também é pensado. Eu preciso de um SAMP para acumular água, né, porque os equipamentos de perfuração são a base da água. Então, eu preciso de uma área para eu represar a água para depois bombear para fora da mina. Então, são várias das nuances que precisam ser consideradas, né, para você acessar um corpo de minério. Isso aqui está trazendo para a nossa realidade aqui de uma mina subterrânea. É por isso, então, que no caso a gente usa também a questão dos botamentos para poder analisar o custo. Boa pergunta. Então, são duas coisas no nosso caso, né? O bota dentro ele é efetivamente para reduzir o custo, né? Por quê? Eu estou tendo um custo de transporte, né, de tirar o estéreo da mina e levar para uma área externa, por exemplo, para a barragem, né? Então, o bota dentro, ou também a gente chama de waste dump, né, é para a gente reduzir custo de transporte, tá? E também tem uma limitação de capacidade de estocagem da nossa barragem, né, que já está no limite, onde a gente estava colocando estéreo. Então, essa segunda necessidade nos forçou a criar mais áreas de bota dentro das minas. E isso é positivo porque isso reduz o custo com movimentação de estéreo. E reduzindo o custo, como você pontuou, a gente também viabiliza mais áreas, né? Você está diminuindo seu custo, você está maximizando seu lucro, né? Então, áreas. Digamos assim, chega um momento que uma grande quantidade de galerias ou de arsenal, né, com sua capacidade máxima de material estéreo, isso não traz uma preocupação seria de tensões sobre as linhas da água. Não. Na verdade, o preenchimento dessas escavações ele é positivo no sentido da estabilidade, né? É melhor você ter uma escavação preenchida do que ter uma escavação vazia. Claro que também tem que ser considerado, né, o pilar entre níveis já é considerado ele suportar, ele já suportava aquela carga da rocha em si, então ele vai suportar a carga da rocha solta agora. Mas é positivo o preenchimento dessas escavações, né? Qual uma nova realidade também que a gente vai se deparar muito, já fizemos algumas vezes, é a partir do preenchimento dessas escavações, a gente conseguir lavrar o que era antigamente pilar, né? Então, o que era pilar deixou um pilar de minério. Então, agora eu preenchi a escavação da área que eu lavrei e aquilo vai ser o meu piso para eu acessar essa área que antigamente eu não podia lavrar porque era um pilar. Entendeu? Então, isso além de trazer redução de custo com a movimentação de estéreo, eu posso aproveitar novas áreas. Seria esse teto do realce escavado ali, que ali passa a ser uma galeria, vamos dizer assim, né, com o piso com o estéreo que foi preenchido, e aí eu faço a lavra no mesmo método que eu já fiz e já faço anteriormente. Muitas minas, Elton, ah, já existe inclusive as minas mais novas, né, já existe essa sistemática já de você faz a escavação e na sequência já enche de estéreo. Muitos também, além do estéreo, colocam uma calda de cimento, né, para formar rocha compacta mesmo.
né? Então aquilo fica preenchido, né? E esse preenchimento é positivo, tá? Oi, diga, Gabriel. Tô te ouvindo alto, e claro. É assim, né? Imagine que antes da gente ter as galerias, foram feitas sondagens de superfície, né? Então a gente já fez uma pré-investigação. Mas seria, digamos, até inviável a gente fazer toda a investigação da mina por superfície, porque à medida que você vai fazendo furos mais profundos, você precisa de sondas mais potentes, maiores, e você vai aumentando muito o custo. Então você viabilizou uma primeira área, um primeiro setor mais raso. E aí você acessa aquela área e já investiga o nível de baixo. Então você está economizando com metragem de sondagem, exatamente como você falou. Eu fiz um primeiro nível, investiguei o nível seguinte, né? E eu consigo investigar ali 2, 3, 4 níveis de um determinado ponto, mas eu já tenho que planejar a galeria de sondagem que eu vou fazer para viabilizar ou investigar os outros níveis mais profundos. Mas a ideia é bem essa, né? Tentar otimizar a sondagem, né? Até porque a gente tem uma limitação, né, de capacidade das máquinas. As máquinas de subsolo, né, elas têm capacidade de produção que não são tão altas quanto as de superfície, né? Hoje a gente tem sondas bastante modernas que podem chegar, né, no manual diz que ela chega a 1.000 metros, mas são em condições muito específicas. Aqui na nossa rocha é uma situação muito adversa. O nosso tipo de rocha é um dos mais abrasivos, mais duros de cortar, então tem a limitação que a gente faz ali furos de 400, 500 metros no máximo ali com as sondas que nós temos. Então esse é um outro fator limitante. Beleza? Respondido mesmo? Pessoal, se tiver qualquer dúvida aí em relação a processos de mina, se eu puder responder, fiquem à vontade aí, né? Eu sei que vocês, muitos dos que trabalham lá, veem algumas atividades, veem algumas ações e talvez tenha dúvida com relação a alguma dúvida, e se quiser eu posso tentar responder, beleza? Então vamos lá. Interrompa quando quiser. Bom, aqui algumas informações básicas são requeridas para ser traçada o limite de lavra pelo método manual. Então a gente precisa do perfil geológico do depósito mineral. Essas seções horizontais e verticais, sempre destacando o contato entre o minério encaixante, né, o minério e o estéreo, né? Mapas topográficos, né, uma precisão adequada, definição de ângulo de talude, no caso de uma lavra a céu aberto, definições dos equipamentos de lavra, né, numa mina subterrânea, né, definir os equipamentos que vão ser utilizados, você você vai calcular, né, por exemplo, o espaçamento o tamanho das galerias das escavações, né? Não adianta eu fazer uma escavação pequena e depois querer botar um equipamento grande, né? Então, tudo isso tem que ser planejado, já baseado também, reforçando que tudo que vai acontecer na cadeia produtiva de uma mina é baseado na informação da reserva geológica. Então, definido o método de lavra, você define os equipamentos, define o tamanho das galerias. E essas curvas de parametrização que eu mostrei um ano no início, exemplificando a curva de teotonelagem, mas você vai ter outros parâmetros como toneladas por onça por tonelada movimentada, é, tonelada de minério por metro desenvolvido, né, custo por metro desenvolvido, são vários parâmetros
Isso vai compor toda a sua análise para sequenciar a produção nesse segundo momento. Tá? Bom, uma questãozinha rápida para a gente debater, né? A gente vai ter essa aula ainda de exercício, né? Que vai ser para a gente discutir as questões que vão estar na prova de vocês na sequência, né? Eu espero que sejam questões, né? As questões que eu estou elaborando para a prova são questões que farão vocês, claro, vocês têm toda a possibilidade de pesquisar e tal, então não pode ser uma prova tão fácil quanto a prova que a gente faz em sala de aula, né? Uma prova que faça com que vocês pesquisem, leiam e aprendam mais sobre o nosso conteúdo. Então, essa é uma questão bastante simples, questão que eu tenho algumas provas de concurso salvas aqui, eu trago para a gente discutir, né? Então, o exemplo é um planejamento de uma lava a céu aberto, a importante etapa de sequenciamento de produção, ela vai se basear em quê? Na profundidade da cava e na distância até a planta de beneficiamento, na razão de descobertura ou decapeamento também, como é que chama, e no teor de corte, análise das reservas de minério, maximização do lucro, né? NPV é lucro, no estudo de transporte baseado no desenho da cava, conceitual, letra D, distribuição do minério na profundidade da cava e distância da planta de beneficiamento no teor de corte do depósito mineral. Bom, a questão não é tão fácil quanto parece, tá? Todos esses fatores eles são relevantes para o planejamento de mina, mas uma palavra-chave ou um conteúdo-chave ajuda a gente a, a responder essa questão, né? Alguém se candidata aí a dar uma resposta, a gente vai discutir. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Felipe. Na minha opinião, na letra A, pela questão da produção, Uhum. da produção distância entre a planta e a profundidade da planta. Beleza. Alguém quer contribuir mais? Ou todos concordam com o que o Felipe falou? Bom, diga, Marcos. Professor, se fosse uma prova ainda, ia marcar a inflação. Bom, bom, cara. Então, fazendo uma análise da resposta que o Felipe nos deu, né? Claro, a profundidade da capa vai ser importante, né? Só, a distância é importante, só que o custo da distância, né, o custo de transporte, né, não é um dos maiores custos da mina. Né? Então, é relevante sim. Quer contribuir também, Zé Orlando? Professor, porque assim, Boa noite. Tranquilo? porque se a gente analisar todas as questões aí, todas elas são relevantes, né? Claro. Mas é como o senhor colocou, né? Justamente a diferenciamento, né? Então, o B de bola, Porque às vezes decapeamento, descobertura. Beleza. Então, a resposta certa dessa questão, Elton, quer, antes de eu dizer a resposta, quer contribuir? Aham.
Uhum. Bom, eu acho que a gente já discutiu essa questão no semestre passado também. E quando eu me deparei com ela numa, numa questão de um concurso público, né? Que eu baixei essa prova e tal, e eu tava lendo para fazer os exercícios da gente. E eu fiquei me questionando, né? Me perguntando, né? Até chegar na conclusão certa. É verdade. O que é chave aqui, né? Que para o sequenciamento, o que a análise se preocupa é a otimização, essa maximização do lucro, né? Esse NPV, ele quer dizer Net Present Value ou também valor presente líquido, né? Que é a maximização do lucro. Né? Então, análise da reserva, ponto para vocês, maximização dos lucros e todos os outros que vão estar relacionados ao desenho do limite de Lavra, que é o tema que a gente está falando aqui, acaba conceitual. Então, o sequenciamento ele é feito a partir dessa avaliação, né, considerando que você vai efetivamente definir o limite de Lavra, né, e a maximização do lucro da produção. Beleza? Bom, a gente ainda tem mais alguns poucos minutos. Deixa eu ver. Pronto. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, amanhã a gente vai seguir com o tema limite de Lavra. No entanto, a gente vai tratar dos métodos mais modernos, né? Dos métodos tridimensionais, métodos computacionais e um método bastante utilizado, que é especialmente para mim na céu aberto, que é a técnica dos cones flutuantes, né? Que eu vou explicar um pouco amanhã. Algum comentário para hoje? Alguma dúvida? Obrigado. Oi. Sim. Uhum. Tranquilo, Zé Orlando. É o seguinte, a gente pode ver outra forma de compartilhar, mas o que eu fiz, que eu combinei com o pessoal no dia que eu passei o exercício? Eu criei dentro de uma plataforma do Google Sala de Aula, e lá tem as aulas, e lá tem o exercício. Você pode entrar lá, né? Se tiver alguma dúvida como entrar, me procura depois lá no WhatsApp. Entrar lá e fazer o download. É uma planilha, tá? Eu coloquei para a gente calcular volume de minério, né? A partir dos dados que eu dei lá. E aí você pode me devolver por e-mail mesmo, né? O Marcos foi o que me mandou até agora. O Marcos me mandou pelo WhatsApp. Ele mandou um link da planilha que ele calculou lá e me mandou, né? Então, tá valendo. Portanto, que chegue a mim, que você fez, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, tá? E aí, se tiver dúvida de como acessar e como fazer o download desse exercício, que é bem simples, né? Ou tiver dúvida de como fazer, é só me procurar. Tranquilo? Valeu.